obrigado por vocês terem aceitado o convite para estar aqui com a gente nessa mesa redonda. É, eu sou o Marcelo, sou editor dos portais da IT Media, do IT Fórum, do CIO Brasil e do Computer World Brasil. E o tema dessa mesa redonda é, conforme a gente está se aproximando do fim de 2021, né, que foi um ano, ao mesmo tempo, positivo para os negócios, quer dizer, principalmente para quem trabalha com tecnologia, né? A tecnologia está sempre permitindo que o mundo continue rodando, que as nossas vidas continuem, as nossas interações continuem, os nossos negócios continuem rodando e tudo mais. Ao mesmo tempo que teve essa parte boa, teve também uma parte muito difícil, né? Que foi a pandemia que continuou, enfim, levou muitas das pessoas que a gente conhece, muitos dos nossos amigos e tudo mais. Então tem, ao mesmo tempo, um elemento muito trágico, mas, ao mesmo tempo, um elemento de reinvenção e de investimento em tecnologia para permitir novos modos de trabalhar, novos modos de interagir, novos modos de viver, inclusive no âmbito pessoal, de conversar com a família e tudo mais. Então, 2021 foi um segundo ano muito desafiador, depois de um 2020 talvez mais ainda, porque a gente não sabia para onde correr. Mas 2021 continuou com esse desafio e agora vem aí 2022. Estamos no momento que gravamos esse vídeo, estamos aí a 15 dias do fim do ano e de começar um novo ano de 2022. Então, o que nós queremos responder nesse debate? O que vem aí? O que 2022 nos reserva? Que tecnologias despontam nos planejamentos das empresas? E que rumos precisam ser corrigidos do que foi feito no ano passado e retrasado? Quais que são as grandes tendências? Então, antes de eu apresentar a vocês, da gente discutir esses pontos, eu queria chamar o Pedro Raj, que é o gerente de estudos da IT Media, e ele vai nos dar alguns números do Antes da TI Estratégia, que é o nosso principal estudo, mas também de outras fontes, para embasar um pouquinho o debate. Legal, obrigado, Marcelo. Gente, primeiro, muito prazer aí em revê-los. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sempre reforço que é de extrema importância aí a gente ter, né, a liderança das grandes empresas falando para a comunidade. A gente tem certeza que muitos jovens aí e profissionais que estão, né, empreendendo aí na sua carreira, eles levam muito em consideração aí o que sai desses debates, tá? Como o Marcelo falou, eu vou apresentar rapidamente aqui os dados, né, da nossa pesquisa principal, que é o Antes da TI Estratégia. Acho que vocês estão familiarizados, né, aquela bateria de perguntas que a gente sabe que é super longo, mas isso gera um material super, super rico para a gente construir todo o nosso speech ao longo do ano, né, e também para o time de conteúdo direcionar o que realmente vai ser ou mais ou menos relevante. Esse ano, só já antecipando para vocês, a gente tá com uma devolutiva aí saindo do forno entre hoje e amanhã, com os principais resultados aí já num formato de e-book, com infográficos bem bacana, para disponibilizar para vocês. Com os resultados do ano passado, a gente também disponibiliza aí a versão 2022. E a gente quer que vocês usem bastante isso para comparar, né, como que está o setor de vocês, como vocês estão em relação aos pares, se o orçamento de vocês está bem calibrado, enfim. Usem e abusem desses materiais e sempre que vocês precisarem de alguma informação, contem com a gente, tá? Então vamos lá. Antes da TI Estratégia, bom, como eu comentei, né, isso é uma pesquisa da IT Media que a gente roda aí há mais de 10 anos pela área de estudos e pesquisas. Ela tem, né, como esse principal objetivo refletir sobre as tendências, necessidades e as demandas que vão guiar os investimentos em TI, ajudando a todos aí na tomada de decisão do setor. E a gente também consegue, através desse estudo, compreender o perfil e o grau de maturidade dessas grandes empresas, né, do país. O estudo ele é voltado para grandes empresas e a gente tem uma audiência aí, em média de 500, 600 empresas das 1.000 maiores participando. Então, poxa, realmente é um material super fidedigno com o que acontece no mercado. Rapidamente, só compartilhando aqui quem que é, né, qual que é o perfil dessa amostra. Então, hoje a gente, né, dos 100% dos CIOs que contribuem com a gente, a grande maioria ainda são homens, né, quase 90%, 10% aí de mulheres na liderança das grandes empresas. A gente vê que o perfil das empresas, né, são realmente de uma quantidade muito grande de colaboradores, 80% aí tem mais de 1.000 colaboradores.
E, embora, né, a gente esteja falando de Brasil, é muito concentrado aqui na região sul e sudeste, né? A maior parte das empresas estão sediadas aqui. Um destaque aí para São Paulo, que, né, corresponde aí a mais da metade das grandes empresas. Então, a coisa acontece muito aqui ainda no sul e sudeste. Daqui saem, provavelmente, né, as grandes tendências aí que depois as outras regiões vão absorvendo. Em relação ao setor, só para mostrar para vocês, né, a gente tem representantes aí em todos os setores da economia. A indústria, por ser, né, um setor muito diversificado, é o que compõe a maior parte dos números, seguido de serviços, agro, bancos, seguradoras, enfim, vocês se encaixam aí por aqui, né? Vamos lá, então, o que a gente tirou de conclusão aí desse estudo, né, e dessa prévia que a gente rodou, já tentando entender o que vai acontecer em 2022, que vai servir um pouco aí como pano de fundo para a conversa que vocês vão ter na sequência, tá? Então, a gente, né, consegue ver que em relação ao planejamento estratégico, né, quando perguntado se a pandemia segue impactando negativamente para o próximo ano, a gente vê que a grande maioria das empresas diz que já está adaptada aí aos novos modelos de negócio que surgiram em decorrência da pandemia. Só 19%, menos de 20% diz que ainda sentem um reflexo da pandemia no seu setor. Do ponto de vista de orçamento, só 10% das empresas planeja reduzir o budget estimado para 2022. A grande maioria ali mantém ou cresce, né, o seu orçamento. Algumas empresas aí com um crescimento substancial, né, com mais de 50%. Então, a gente vê que a área de tecnologia, né, cada vez mais relevante e ganhando aí esse aporte financeiro para ajudar nas estratégias aí das companhias. Quando a gente perguntou em relação às iniciativas de 2021, né, se isso, se de repente a pandemia ou a economia, o câmbio, isso afetou nas iniciativas previstas, a gente vê que 48%, né, das empresas diz que as iniciativas elas foram parcialmente realizadas, acabaram perdendo espaço para outras prioridades. Isso vocês devem também ter sentido na pele, né? Essas demandas emergenciais aí que surgiram por conta da mudança de modelos, né? E outros 48% aí também dizem que as iniciativas elas foram totalmente realizadas de forma integral, ainda com a adição de novos projetos, tá? Do ponto de vista de desafios para 2022, segundo os executivos, né, os principais desafios são ainda muito parecidos com o que a gente teve em 2021. Então, né, na liderança ali a gente tem o aumento da inteligência do negócio, então, a utilização de ferramentas de BI, Big Data, Analytics para a tomada de decisões inteligentes, seguido do aumento da segurança dos dados e do ambiente de TI. Então, segurança, assim como no ano passado, esse ano, segue sendo um tema muito, muito forte, assim como, né, continuar a estratégia de transformação digital das empresas, posicionar a TI como uma área estratégica de negócio, né, alguns dizendo que, né, pretendem contratar tecnologia como serviço para conseguir delegar aí para o time, né, tomarem decisões, focarem nas decisões mais estratégicas, não cuidando tanto da parte operacional. E um outro tema que também chama muita atenção para a gente é esse aqui, né, realmente a dificuldade que a gente sente em todo o mercado de reter ou contratar talentos no time de TI. Então, até na pesquisa desse ano aí, a gente adicionou um capítulo especial sobre isso para a gente entender como as empresas estão lidando com isso, né? Quem sabe buscar inspirações aí entre vocês. Do ponto de vista de foco de investimento, a gente vê que as duas tecnologias, né, assim como na anterior, as duas tecnologias que mais vão receber aporte financeiro para 2022, justamente cibersegurança, aqui, apesar de estar em segundo como desafio, é o primeiro, 90% das empresas vão botar dinheiro em cibersegurança, seguido de Big Data Analytics, e aí outras tecnologias acabam, né, vindo com um pouco menos de destaque, e a gente sabe, né, que por conta aí, né, uma coisa está relacionada à outra, né, mais dados circulando dentro das empresas exige um nível maior de segurança, né, contra os crimes cibernéticos, e aqui também a gente está vendo, né, os projetos em relação à adequação de LGPD ainda
acontecendo, né? Mesmo que isso já esteja aí rodando há algum tempo aqui no Brasil. E para finalizar, a gente perguntou, né, quais são os temas que a TI ainda precisa de mais conhecimento antes, né, de grandes investimentos, que precisa se aprofundar um pouco. E a gente vê, né, que os dois temas aí mais mencionados são esses temas aí mais jovens, né, entre aspas, como inteligência artificial, a própria LGPD, né, 62% das empresas dizem que ainda tem pouco domínio sobre o tema, né, então ainda é um caminho meio obscuro, algumas empresas contratando a figura do DPO, outras não, e, enfim, seguido depois, né, por cibersegurança, IoT, e aí as tecnologias mais consolidadas acabam, né, recebendo aí menos dúvidas, já tem uma maturidade um pouco maior, tá? Então era isso, gente. Valeu, Pedro. Obrigado, cara. Pessoal, então vamos lá, deixa eu apresentar primeiro vocês, né, coisa que eu ainda não fiz. Primeiro, o primeiro dos CIOs, não, dos executivos de tecnologia que aceitou o convite para participar dessa mesa é o Charles Schweitzer. Pronunciei certo, Charles? Olha, foi quase, viu? Foi quase? Foi quase. É que não é um V, é quase um U, então é Schweitzer. Schweitzer, ó, passei perto. O Charles Schweitzer, que é o Head de Inovação do Banco Carrefour, e o Rafael Tobara, que é o Diretor Executivo de Digital Inovação e Customer Experience do Grupo Elfa. Queria agradecer a presença de vocês dois e já começar colocando vocês dois na fogueira logo de cara, porque é assim que eu gosto de brincar, que é assim, vou fazer uma pergunta que ao mesmo tempo parece muito simples, mas eu sei que é muito difícil de responder, que é: qual que é a grande tecnologia de 2022? Qual que é o grande foco em termos de tecnologia? Eu sei que é difícil escolher só uma, por isso que eu acho que essa pergunta é difícil. Qual que é a grande tecnologia em que vocês vão estar prestando atenção durante 2022 e por quê? Se você quiser começar, Charles. Acho que tem a ver com data para mim, porque dentro do setor financeiro a gente começou falando lá de Open Banking, agora a gente começa a falar de Open Finance, e essa coisa de você poder efetivamente tomar posse dos seus dados e permitir, né, essa integração com diversas empresas de diversos segmentos para fazer ofertas cada vez mais personalizadas, customizadas, um a um, sem dúvida nenhuma, ela vai pautar o nosso tipo de negócio, de mercado em 2022. Então, eu iria com data muito nessa linha e na tendência de olhar para negócios com a questão do Open Finance, tá? Legal, obrigado, Charles. Depois eu vou aprofundar com você isso, tenho perguntas sobre isso, mas daí eu vou passar a bola para o Rafael. Tobara, qual que você acha que é a grande tecnologia de 2022? Poxa, está com certeza relacionada a dados. E aí eu iria um pouco além e falaria um pouco da inteligência artificial. Porque hoje a gente está começando a capturar muita informação, que nem o Charles falou, principalmente o setor financeiro. O setor financeiro é um dos setores mais avançados, né? Hoje eu trabalho no setor de saúde. Então, o Grupo Elfa é uma empresa é um grupo com mais de 20 empresas que atende ali o segmento de health. É um segmento que tem muita informação, só que de super descentralizadas. E essas informações, diferente da área financeira, que já está trabalhando, já tem uma maturidade maior, a gente está começando uma jornada de inteligência para o mercado brasileiro. Quando a gente fala lá fora, genoma, tem muita coisa interessante, mas aqui no nosso segmento tem muito a ser trabalhado. Então, aqui dentro, a gente vai fortalecer a nossa estrutura de inteligência. Então, a gente está trazendo cientistas de dados. E aí, a gente está fazendo projetos tanto internos para melhorar a eficiência, que são projetos como, por exemplo, de precificação, que é para levar o melhor preço para cada produto, por cada cliente, para cada segmento, até entender o comportamento do cliente, do meu cliente, gerar mais valor para o meu cliente, para que ele consiga gerar mais valor consequentemente para o cliente dele, e a gente conseguir ali trazer uma melhor experiência na nossa jornada. Então, eu diria ali, escolhendo uma que é super difícil, Marcelo, que seria a inteligência artificial. E só um adendo, olha que bacana que o Pedro acabou de mostrar, que a inteligência artificial é um dos temas ali que são os maiores desafios que foram apontados, é onde o pessoal vai fazer mais investimento com cyber e analítica, que o Charles falou, só que é um dos temas que a TI ainda tem menos maturidade. Então, poxa, a gente precisa estudar mais, se aplicar muito mais. Muito bacana isso. Isso aqui mostra um avanço. Poxa, a gente realmente aí tem muito a caminhar.
mostrando que o pessoal já está com o facão na mão para explorar, mesmo sem saber o que vem pela frente, né, nessa mata aí. Tobara, então eu vou aproveitar para já fazer essa pergunta para você primeiro, depois eu vou para o Charles. Antes da gente explorar cada uma dessas tendências tecnológicas e investimentos, eu queria, um dos pontos que o Pedro mostrou no estudo era com relação ao impacto da pandemia nos investimentos e nos investimentos que estavam planejados no começo de 2021 e os que efetivamente se concretizaram ao longo de 2021. E eu imagino que a pandemia ainda afete um pouco, pelo menos, esses planos para 2022. Como é que é isso para você, Tobara, em termos de o que a pandemia ainda afeta e como é que foi o ano passado? Por ser uma empresa, um grupo da área de saúde, a pandemia, com todos os problemas que a gente teve, foi super problema para a sociedade como um todo, mas economicamente ela impulsionou o segmento da saúde, né? Então, por exemplo, aqui um dos serviços é a parte de distribuição logística de materiais e medicamentos. Então, teve um aumento de demanda super grande, super relevante para hospitais, para clínicas, e mesmo no período ali que eles acabaram fechando, como por exemplo, clínicas odontológicas, depois de um tempo, a economia acabou se recuperando. Então, os investimentos que estavam previstos agora para 2020 e para 2021 foram todos realizados, então a gente não teve cortes em investimentos de tecnologia, e muito mais do que isso, a gente recebeu diversos aportes a mais para conseguir atender toda essa cadeia com mais eficiência. Imagina ali que a gente tinha ali, hoje a gente atende cerca de 7.500 hospitais e 250 mil clínicas espalhadas no Brasil todo. Com esse aumento de demanda, a gente teve que se preparar muito mais. E o se preparar muito mais e tornar o negócio realmente escalável, e ainda nem por uma necessidade futura, mas por uma necessidade atual, de negócio atual, a gente investiu muito em tecnologia. Então, não fomos impactados, Marcelo, nessa pandemia, pelo menos nos nossos projetos de tecnologia. Não negativamente, pelo menos, né? Não negativamente, exato. Legal. Charles, e para vocês, como é que foi no Banco Carrefour? Bom, na verdade, eu vou falar até um pouco, talvez, do ecossistema como um todo, pegando Banco Carrefour e Carrefour. Eu acho que para nós, a pandemia, e aí vou me permitir voltar até um pouco além de 2021, voltando para 2020, aqui, o início da pandemia, foi uma verdadeira montanha-russa. Porque se você pega os primeiros 3 meses, né, quando a gente volta ali, né, aquele período abril, maio e junho, esses meses, do ponto de vista de crescimento para o varejo, foi estratosférico, porque quando você olha para o varejo todo fechado, com as suas portas fechadas, e um varejo alimentar que é essencial, com as suas portas abertas, servindo quase como se fosse o único shopping center aberto para toda a população, realmente, assim, trouxe um ganho de faturamento, de vendas, que foi absurdo. Logo depois, o business do banco ele acabou sendo impulsionado também pelo auxílio emergencial, mas uma série de coisas foram sendo transformadas ao longo desse tempo. O auxílio emergencial caiu, tem uma promessa agora de voltar num outro formato, enfim, etc., mas a gente tem a inflação realmente trazendo um impacto bastante forte sobre o consumo e o hábito das famílias brasileiras. A gente nunca pode perder de vista que o Banco Carrefour, e aí sendo mais específico aqui dentro da nossa vertical, o Banco Carrefour é um banco voltado para as classes B-, C e D. É um banco que dá o primeiro acesso à bancarização a muitas pessoas. Então, é justamente a margem, né, ali do sistema financeiro brasileiro que a gente tem conquistado os nossos clientes e a gente tem dado crédito até para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, realmente ali é um momento bastante difícil econômico para o país, que tem um reflexo bastante complexo aqui no nosso negócio, por isso essa sensação de montanha-russa realmente. Agora, do ponto de vista de investimentos, né, e investimentos em tecnologia, que é o cerne da tua pergunta, a gente efetivamente conseguiu preservar, né, o orçamento, mas a gente redirecionou muita coisa. Quando você olha para a grande Fintail, né, que é Banco Carrefour mais Carrefour, a gente naturalmente conta com todos os pontos de vendas de Carrefour, Atacadão, Express, quase como se fossem agências do Banco Carrefour.
Mas dentro desse cenário de pandemia, a gente voltou muito o nosso canhão para a digitalização desse processo de aquisição, uso e manutenção das contas. Então, a gente saiu de um processo que tinha um foco muito grande em usar e se apoiar realmente nas lojas e nos pontos físicos para um processo muito mais digital. E aí a gente começou a capturar, né, todo um novo mercado em cima de plataformas realmente digitais, de análise de crédito, de prevenção de fraudes e etc. Então, a gente redirecionou o nosso orçamento para soluções que tinham muito mais a ver com a forma digital de se relacionar com o cliente do que com a forma analógica ou dentro do ponto de venda físico. Agora eu queria perguntar a respeito de desafios, que é outro ponto que estava na pesquisa que o Pedro mostrou para a gente. Quais que foram os principais, pensando em termos de desafio mesmo, Charles, não só para o futuro, para 2022, mas desafios que você passou nesse período que você acaba de narrar? O que te desafiou naquele momento? Esse desafio persiste para 2022? E se não, em que ele muda? E aí eu me permito até direcionar um pouco a resposta de vocês, mas acho que é um tema fundamental, que é a falta de mão de obra em TI que o setor sofre no Brasil hoje. Foi um desses desafios que vocês enfrentaram no período? Começando por você, Charles. Bom, acho que tem aí desafios bons, tanto do eixo estratégico cliente, quanto do eixo estratégico equipe aí que você perguntou. Acho que do ponto de vista cliente, justamente foi essa transformação, essa mudança de mindset da gente olhar para o digital first, tá? E ele persiste, ele continua para 2022. Acho que todo novo produto voltado para o nosso ecossistema, ele vai ter que ter essa pegada de ser lançado primeiro ou voltado para a plataforma digital do ponto de vista de aquisição, uso uso e continuidade do relacionamento com o cliente. Agora, do ponto de vista de equipe, aí, né, tomando de novo o período como um todo, em 13 de março de 2020, uma sexta-feira 13, às 2 horas da tarde, nós tomamos uma decisão aqui que foi a seguinte: a gente desligou o Wi-Fi e a gente obrigou todo mundo a conectar no Wi-Fi de visitantes aqui do escritório. A gente testou a nossa VPN por 2 horas e aí, uma vez que a gente conseguiu fazer esse teste, a gente fez um comunicado para que todo mundo fosse para sua casa, 100% dos colaboradores em home office. A gente saiu com um comunicado dizendo para as pessoas ficarem 2 semanas em casa, nos bastidores falando para as pessoas se prepararem para 10 semanas, já achando que seria um absurdo, e bom, a gente passou praticamente 1 ano inteiro aí. Então, o primeiro desafio foi como fazer para essas pessoas se manterem integradas e bem, com saúde, produtivas dentro desse ambiente. Então, a gente gamificou o processo de trabalho remoto. A gente trouxe uma startup que nos ajudou a gamificar esse processo e a gente criou missões para as pessoas em times poderem completar essas missões, e eram missões muito simples, muito divertidas e interessantes para o dia a dia. A pessoa precisava postar, por exemplo, o look do dia, porque a gente sabe que trabalhar de pijama não vai ser a mesma coisa, não vai dar o mesmo nível de foco, atenção, produtividade, etc., bem como outras coisas muito legais de integração, etc. Então, a gente, de alguma forma, a gente gamificou o trabalho em casa e ensinou essas pessoas a ficarem bem e produtivas dentro do seu ambiente. O desafio agora é diferente. O desafio agora é como fazer o trabalho híbrido, porque agora, hoje, estou aqui presencialmente no escritório, mas eu tenho colaboradores que estão remoto. Como é que a gente faz o híbrido funcionar? Porque a gente sempre teve uma realidade que era físico, presencial 100%, depois a gente teve 100% em casa, e agora a gente está nesse formato onde alguns colaboradores estão em casa, outros estão aqui. O híbrido está difícil ainda, e a gente precisa tornar ele fácil e produtivo. Sem dúvida nenhuma, uma das coisas que a gente tem, e a gente sabe disso, é esse apagão de mão de obra na tecnologia, e aí a gente não quis realmente ficar parado em relação a isso. Nós já lançamos 2 bootcamps no mercado, o primeiro para desenvolvedores de tecnologia front e back-end, o segundo para formar engenheiros de dados. Foram 25 mil bolsas gratuitas no primeiro bootcamp e 20 mil gratuitas no segundo bootcamp. E aí esse processo foi afunilando com aquelas pessoas que efetivamente concluíram as mais de 100 horas de formação. A gente criou desafios
e a partir desses desafios a gente contratou gente nova para dentro do banco e do varejo do Carrefour. Então a gente tem formado realmente pessoas novas no mercado, dentro do nosso stack tecnológico e contratado essas pessoas. E como benefício, acho que para a sociedade fica realmente assim um processo de formação com muito mais gente, que qualquer empresa vai poder se aproveitar disso, desse processo de formação. Afinal de contas, a gente acabou formando mais de 45 mil pessoas para o mercado de tecnologia nesse tempo de pandemia. Tobara, como que foi desafios 2021 e desafios 2022? Eles são semelhantes, persistem ou são novos desafios? Acho que a gente vai descobrindo esses desafios a cada momento, né? A gente vive num mundo dinâmico, que as coisas vão acontecendo, a gente se sente desafiado. Então, uma das preocupações, que o Charles falou bem bacana, de as pessoas irem para casa com a estrutura que eles tinham, poxa, super desafio, mas muito além disso, né, Charles, tem toda a preocupação com a cybersecurity. Esse é um desafio que a gente vivencia hoje. A gente acabou de receber ali, essa semana, o Ministério da Saúde sendo invadido, e provavelmente vai ser um dos maiores desafios aí para os próximos anos, né? Então, a partir do momento que a gente tirou as nossas pessoas de dentro do escritório, dentro do nosso firewall ali, com as regras, e essas pessoas foram para casa usando seus computadores pessoais ou os computadores da empresa, mas sem aquela governança que a gente tinha, sem todas as regras de segurança, esse é um grande desafio que a gente vem aí enfrentando. E é uma preocupação de todas as empresas. Uma das coisas que eu digo, e isso eu digo para o CEO da companhia, que eu falei para o conselho, para os amigos, se você não for atacado, você será atacado. Então, isso é um fato. Então, todas as empresas, e conforme elas vão crescendo e expondo sua marca, elas estão ficando mais suscetíveis a ataque. Isso é um fato que está acontecendo. Então, Marcelo, grande desafio. Foi um desafio no passado e vai ser um desafio cada vez maior o tema de segurança. E para isso as empresas estão se preparando. E se preparando desde ali das lições básicas, né, que a gente tem, cuidando dos nossos servidores, cuidando do nosso ambiente, até fazendo seguros, até contratando consultorias para momento de crise, tendo ali a segregação de redes, várias e várias iniciativas que a gente está fazendo. Eu acho que esse é um grande desafio e é um desafio que não vai acabar. Então você fala, poxa, o desafio continua? Ele continua e, ao meu ver, ele vai aumentando, ele vai crescendo. E aí a régua vai crescendo. E quem não acompanhar isso vai estar muito mais vulnerável. Então vai estar acontecendo muito mais ali ataques. E esse é um ponto importante. Aqui dentro de casa, a gente teve um desafio bem interessante, porque nós somos uma empresa investida do Pátria Investimentos. Então, o Grupo Elfa, ela faz muitas aquisições. Ela fez cerca de 20 aquisições nos últimos 6 anos. Imagina fazer aquisição, integrar uma nova empresa dentro do grupo de forma 100% digital. E aí a gente está falando de tudo. A integração do contábil, integração das pessoas, integração de sistemas, integração de fluxo de caixa, integração do legal, integração de compliance, e tudo isso 100% remoto. E não tinha lá uma cartilha falando, poxa, como que eu faço uma integração 100% remota? Porque normalmente você vai até lá, até a empresa, você faz um assessment, senta com as pessoas, vê realmente o que acontece, não o que eles falam, e aí começa a trazer as pessoas. A parte cultural da empresa, poxa, a cultura da empresa a gente sabe que é um grande alicerce, né, do crescimento de qualquer empresa. É super importante. Como que você trabalha a cultura de uma empresa que está sendo incorporada por uma maior sem causar nenhum tipo de dano? Então, é um desafio que vai muito além da tecnologia. A tecnologia ela ajudou muito porque foi o meio de viabilizar tudo isso. Mas é um grande desafio. Daqui para frente, a gente vai continuar tendo outros desafios. A integração hoje, ela envolve outro tipo de conhecimentos, que não é só pessoas, financeiro e tal. A gente já começa a falar sobre infraestrutura, sobre segurança, e o desafio vai. Dentro aqui do grupo, um dos maiores desafios que eu enfrentei foi a criação de uma área de Customer Experience. E a partir do momento ali que a gente tem um domínio de mercado de market share, a gente precisa conhecer cada vez melhor o nosso cliente, tanto para melhorar o nível de serviço, quanto para levar a melhor experiência. Então, aqui a gente criou uma área de Customer Experience, e essa área está junto da gente ali do digital, junto da inovação, porque a gente fala que conhecer o cliente é o dever de todo mundo, a gente precisa conhecer cada vez mais o cliente, é uma área que vai ajudar todo mundo a conhecer o cliente. Só que ela estando junto de inovação, de tecnologia, de digital,
a gente consegue ser muito mais rápido para desenvolver funcionalidades, desenvolver produtos, serviços digitais para melhorar essa jornada do cliente. Então, poxa, primeiro eu conheço quem são as pessoas, quais são as jornadas, estabeleço touch points, pain points, e aí está tudo junto ali. Então, é muito mais simples da gente executar. Então, esse é um grande desafio. Nesse momento, a gente mapeou todas as pessoas, todas as jornadas, mapeou as oportunidades, a gente priorizou. Desafio para 2022 é colocar tudo isso daí, tirar do papel e colocar em prática, executar tudo isso e melhorar cada vez mais o nosso nível de serviço e a experiência ali do nosso cliente. Então, assim, desafios tem de monte, né? E cada vez mais vão aparecendo novos. E a gente está aqui para isso, né? Deixa eu aproveitar, você já até abordou esse tema e eu vou puxar de novo o estudo do Pedro, que está sempre balizando aqui as nossas conversas, mas cibersegurança estava sempre lá no topo, né, dos investimentos, das preocupações. LGPD também, não é a mesma coisa, a gente sabe, mas estão relacionados, enfim. Deixa eu aproveitar, você até já falou um pouco, Rafael, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dos investimentos em cibersegurança que vocês estão planejando e o que é foco em termos de cibersegurança e LGPD para 2022. Também está no topo das prioridades de vocês e qual que é o trajeto que vocês pretendem traçar durante 2022? Com certeza. Então, já começou, já faz algum tempo, né? O que a gente está fazendo a gente está subindo cada vez mais o muro. Existe um trabalho inicial que é você fazer o básico, né? Que são, desde fazer validação do AD, segregação de redes, tem o básico para você subir um pouco o muro. Porque onde a gente está agora, a gente já tem um muro alto já de segurança, a gente já tem uma boa barreira de segurança. Agora a gente vai fortalecer para subir ainda mais o muro. A gente trabalha com diversos parceiros, a gente tem 2 consultorias parceiras nossas que ajudam a gente tanto no dia a dia para fazer o assessment, verificar quais são os gaps que a gente tem na nossa segurança, e uma outra consultoria além do nosso time interno que é para atacar e operacionalizar tudo isso. Então a gente vai executando e uma coisa super importante é que de tempos em tempos a gente precisa revisitar tudo que foi feito, ou seja, a gente tem que revisitar todo o nosso ambiente, fazendo um novo assessment, fazendo um novo pen test para ver quais são as nossas vulnerabilidades, porque às vezes a gente foi lá e deixou o ambiente super bonito, 100% seguro não existe, né? Mas seguro de acordo com o que é o nosso plano. Só que a gente desenvolveu um novo produto, um novo serviço, foram criados uma nova infraestrutura, a gente alocou mais servidores, a gente criou outros usuários, criamos outros usuários no grupo admin, a gente precisa sempre estar revisitando, fazendo esse assessment e depois sempre melhorando esse ambiente, ou seja, é algo que nunca acaba. A gente precisa estar sempre com essa preocupação ali de melhorando o nosso ambiente e subindo cada vez mais esse muro. Porque a gente vê que grandes empresas que investem milhões, elas são atacadas, são afetadas. Então, assim, a gente precisa continuar investindo muito forte. E é uma das preocupações que a gente tem. Bari, como que é a pressão, cara? Porque o setor de saúde, já faz muito tempo que eu acompanho o setor da saúde, as pesquisas indicam que ele está sempre entre um dos setores mais atacados, mas talvez ele seja aquele em que os ataques mais chamam a atenção, né? Pela criticidade dele, enfim, a gente está falando de vidas que estão sendo cuidadas e que estão sem um sistema ali, pode impactar, tirar a vida de alguém, é mais do que afetar o bolso de alguém, é afetar a vida de alguém. Como é que é a pressão da segurança da informação quando se trata do setor da saúde, falando especificamente do seu caso? É muito grande, porque além de você não conseguir servir a pessoa no hospital para ter algum problema, imagine ter os dados vazados. Então, uma pessoa, um amigo seu, ele faz exame no Fleury que foi invadido esse ano, né? E foi invadido, e os dados foram vazados. Ele fez exame A, B e C, e o resultado do exame A, B e C pode ser comercializado na Dark Web, que é o que acontece, né? Eles vão sequestrar os dados, você não vai pagar o resgate, esse dado ali é vendido na Dark Web, uma pessoa pode comprar da mesma maneira que o vazamento do Serasa, em teoria, é possível comprar algum tipo de informação. Então isso é complicado, porque às vezes o sigilo e aquela doença é algo que você guarda para você que pode te causar um dano gigantesco, né? Na tua família, no teu trabalho, seja lá onde for. Então existe uma preocupação muito grande
para o setor de saúde, porque é o que você falou, vazamento do setor financeiro, nossa, é muito ruim, mas vazamento de dados da saúde, poxa, você está falando da pessoa, da intimidade da pessoa. Então, por exemplo, um vazamento do Ministério da Saúde, onde ele, porventura, ele pode saber quais são as doenças que cada um de nós aqui a gente já teve, ou a gente tem, os tratamentos que a gente faz, se a gente é paciente crônico ou não, isso tem um valor, poxa, que é difícil de dizer. Então, assim, por isso que o segmento de saúde ele investe muito em cyber. Aqui a gente faz a mesma coisa. Legal. Charles, deixa eu aproveitar o mesmo tema para falar contigo, cara. O setor financeiro, ele é tradicionalmente um setor que investe muito em cibersegurança por razões óbvias. Como é que foi para vocês em termos de investimento nessa área específica e qual que é o planejamento para o ano que vem? Vocês pretendem gastar mais ou gastar melhor? Como é que é a perspectiva para 2022 em termos de cibersegurança? Eu acho que as duas coisas. Nesse caso não é ou, é e. Gastar mais e melhor. Mas, de fato, assim, 2021... e acho que esse período de pandemia, acho que ele acabou abrindo os olhos para todo mundo, né, sobre o número de ransomwares que acabou acontecendo no mercado, né, cresceu exponencialmente, é impressionante. E o setor financeiro, obviamente, ele é um target muito visado pelas quantias, pelas cifras que movimentam e pelo quanto isso pode fazer com que essa engrenagem desse crime, né, continue a acontecer e com seus diversos impactos. Então, assim, a gente olha muito fortemente para a segurança interna, obviamente, para proteger questões ligadas ao sigilo do nosso próprio business, né, e ao nosso planejamento estratégico e as movimentações que a gente está fazendo como companhia, mas a gente tem uma responsabilidade muito forte do ponto de vista de segurança, de garantir aquela transação de cada um de vocês individualmente como clientes, né, na prevenção de fraudes, na garantia de que o seu dinheiro ele vai continuar sendo seu e ninguém vai ter acesso àquilo, e de garantir que ninguém possa fazer mau uso dos seus dados e dos dados da sua conta, ou enfim, do seu crédito. Então, um uso muito intensivo, né, uma ampliação realmente dos gastos, sempre de uma forma maior e melhor. E a gente tem olhado aí com muito carinho agora para 2022, a gente tem começado a constituir aqui uma disciplina de Corporate Venture Capital, justamente para a gente olhar para algumas tecnologias emergentes, e aí não basta só olhar para o mercado brasileiro do ponto de vista de tecnologias emergentes de segurança. Então a gente começa a olhar também para o ecossistema de Israel, que é muito forte nesse aspecto de prevenção de fraudes e cibersegurança, para a gente poder se aportar realmente dessas tecnologias emergentes e trazer aquilo que há de mais moderno e garantido para o nosso ecossistema e para o nosso cliente. Então, essa é uma disciplina nova que a gente está integrando aqui dentro de inovação, o Corporate Venture Capital, e a gente já tem olhado aí, sim, muito fortemente para um fundo de Israel que vai poder aportar esse tipo de tecnologia para a gente aqui. Legal. Aproveitando esse gancho que você está me dando, Charles, de tecnologias emergentes, e agora a cibersegurança é uma tecnologia de sempre, né? Não é nem emergente, é a que está sempre ali, sempre necessária. Mas falando de novas tecnologias, e eu aproveito para puxar também aquela primeira pergunta que eu fiz lá no começo do nosso papo, e vocês dois responderam que a tecnologia de 2022 era dados, e a inteligência artificial que é calcada em dados, enfim. Aproveito para te perguntar a respeito de dados, de iniciativas de uso de dados, de inteligência artificial, machine learning, e também eu vou pegar carona aqui do 5G também. Isso já foi tema de um debate que a gente promoveu aqui na IT-Media, e o 5G tem essa promessa de aumentar exponencialmente um volume de dados que já é enorme, né? Qual que é a estratégia do Banco Carrefour para lidar com essa quantidade de dados e com essa quantidade de dados que deve aumentar ainda mais com os dispositivos conectados na rede 5G e tudo mais? Qual que é a estratégia de vocês, Charles, do Banco Carrefour? Eu adorei a sua pergunta, de verdade. E eu ainda estou, acho que, muito impactado com uma conversa que eu tive em janeiro de 2019, na NRF, lá em Nova York, com Sucharita Kodali, que é a head de pesquisa do Grupo Forrester,
e ela me trouxe um dado que para mim é impressionante, tá? 83% dos varejistas norte-americanos acham que estão oferecendo uma solução customizada para o seu mercado consumidor. E só 5% dos clientes acham que estão recebendo uma oferta customizada do varejo americano. Então, isso traz para mim uma noção de que, assim, o Big Data morreu. A gente precisa entrar na era urgente do Smart Data. Ou seja, eu tenho que coletar e armazenar só aquilo que eu vou utilizar. A LGPD não chegou à toa, não é uma legislação que veio assim para, vamos bloquear. Não, a LGPD veio porque a gente começou a ficar guloso demais por concentrar, armazenar, coletar tudo aquilo que a gente podia das pessoas, e a gente não faz o bom uso disso. Então a gente precisa acabar com a era do Big Data, entrar realmente na era do Smart Data e só coletar aquilo que efetivamente a gente vai usar. Como um ecossistema, né, aqui dentro do Carrefour, a gente tem acesso, obviamente, a dados que são muito relevantes do ponto de vista daquilo que a gente pode oferecer para os nossos clientes dentro desse ecossistema. Então, a gente, já pelo segundo ano consecutivo, a gente faz um hackathon baseado em dados. Então, o Data Hacking Days 2, ele acabou esse final de semana. Foram 54 horas de uso intensivo de dados, com gente de dentro e de fora, garantindo aí toda a segurança, todo um set de dados realmente dentro de um arcabouço de segurança que permitia essas pessoas de dentro e de fora da empresa manipularem isso de forma anonimizada, mas para trazer novas soluções que vão nessa direção do Smart Data e chega de Big Data. Então, o 5G, sim, ele vai te prover um acesso gigantesco a mais um monte de dados, mas eu só quero coletar aquilo que eu vou usar. Se eu não for usar, eu prefiro deixar isso solto e de propriedade de cada um individualmente, na sua intimidade, como o Rafael falou aqui um pouquinho sobre a questão dos exames. E aí, se eu efetivamente tiver um uso e conseguir personalizar alguma coisa baseada naquele dado, eu tenho certeza que aí o Rafael vai ficar feliz de eu tomar posse desse dado e fazer uma oferta melhor para ele. Acho que nada pior do que eu, que sou São Paulino, entrar num site de venda de esportes e ver lá a camisa do Palmeiras e do Corinthians em promoção. Se você já sabe para que time eu torço, não me ofereça coisa de outros times. Isso aí. Tomara, e contigo, cara? Qual que é a estratégia do grupo para lidar com esse grande volume de dados que tende a aumentar cada vez mais, né? Você falou um pouquinho, e aproveitando também para puxar esse outro gancho da sensibilidade dos dados da área da saúde, né? Como lidar com esses dados sem oferecer uma camisa errada, por exemplo, né? Tudo bem que guardadas as devidas proporções, a gente está falando de outro setor, mas qual que é a estratégia do Grupo Elfa nesse sentido? Legal. Antes, Charles, eu gosto de cerveja, gosto de churrasco, então na segmentação ali nos vouchers da promoção, por favor, tá? Não vou... Eu vou olhar com carinho o seu CPF agora, Rafael, pode deixar. Maravilha, maravilha. Não, eu acho que assim, é muito legal o que o Charles falou, Marcelo, porque isso volta naquele tema que a gente comentou lá atrás, que todo mundo fala muito de dados, e com 5G vai ter muito mais dados, a gente fala que vão ter mais de 50, 100 vezes mais periféricos ali, computadores, IoTs conectados, gerando informação, só que as empresas têm baixa maturidade, ou seja, elas entendem que precisam cada vez mais crescer. E por isso que eu chamei a atenção lá, porque é muito bacana isso, porque eu sei que eu tenho que investir como empresa em dados, eu sei que isso vai gerar um diferencial, e como o Charles falou, eu acho que eu já faço, mas na verdade, na percepção do meu cliente, não necessariamente estou fazendo, só que eu não sei direito ainda, é um mundo a se explorar. E o 5G, ele traz aquele desafio que a gente está falando para uma realidade super próxima. Porque a partir do momento que a gente tiver diversos, centenas, milhares de sensores conectados o tempo todo, gerando informação, poxa, a gente consegue ser muito mais assertivo em tudo. Vou te dar um exemplo.
aqui dentro a gente transporta medicamentos e parte dos medicamentos eles precisam estar em determinada temperatura. Poxa, para garantir que esse medicamento esteja na temperatura correta na hora de chegar no hospital, numa clínica, eu preciso ter ali um tracking, provavelmente via IoT, e em alguns lugares utilizando inclusive blockchain para isso, desde a fabricação, desde a indústria, até chegar no meu centro de distribuição, do pique do produto ali, que eu tiro ali da geladeira, até chegar, passar pelo caminhão, chegar no hospital, eu preciso rastrear qual que é a temperatura desse medicamento. Então, isso é super importante. Então, e esses dados vão fazer com que a gente tenha cada vez mais inteligência. Então, respondendo a sua pergunta, poxa, é sim um grande desafio. E agora, com toda a cadeia, ela está deixando de ser apenas uma cadeia B2B para ser uma cadeia B2B2C do nosso segmento. O que significa? Que a gente não vai capturar só dados de um cliente B2B, mas que a gente vai começar a capturar dados do consumidor final. Na cadeia de saúde, a gente está falando do paciente. Conforme eu conheço mais o paciente, eu tenho mais informações deles, eu consigo fornecer serviço. Trazendo um outro exemplo aqui do que a gente já está fazendo. A gente vende medicamentos e atende plano de saúde para tratamentos crônicos. Então, poxa, um paciente que toma seu medicamento lá diariamente, semanalmente, mensalmente por esse tratamento, hoje ele precisa ir até a farmácia para comprar. A partir do momento que o plano de saúde faz uma autorização desse medicamento, a gente já leva esse medicamento até o cliente, e mais do que isso, a gente cuida do cliente durante esse período. E a gente cuida falando o quê? Poxa, gerando conteúdo, qual que é a melhor medicação, lembrando ele do melhor momento de tomar o medicamento, dando track no pedido dele quando ele tem um novo medicamento para chegar. Então, a gente vai incorporando novos serviços. Inteligência artificial atrelada a dados é muito bom, e por isso que as empresas estão investindo, porque é uma das maneiras da gente trazer dinheiro novo de forma rápida para a empresa. Quando a gente tem uma área de digital, de inovação, muitos dos projetos, dos produtos que a gente desenvolve são experimentações. E por ser uma experimentação, é muito difícil a gente comprovar um retorno no primeiro momento. Poxa, eu preciso entender, validar a hipótese, depois gerar atração, e aí sim eu falo, poxa, esse projeto vai me trazer tanto, o payback é tanto, o ROI é tanto. A inteligência artificial, em determinados momentos, ela pode já trazer dinheiro a curto prazo, curto espaço de tempo. Então, por exemplo, aqui dentro, na cadeira que eu tenho uma meta de EBITDA da empresa. Ou seja, eu preciso, através dos projetos tocados pelo meu time, que a gente mexa no ponteiro da empresa. Então, que a gente realmente não seja uma área de custo, mas sim uma área que seja um grande enabler, um viabilizador de novos modelos de negócio, que a gente consiga ser mais eficiente, que a gente consiga vender mais, que a gente consiga atacar as dores dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Então, assim, e tudo isso através dos dados. Então, é nisso que a gente está investindo. Então, a gente está trazendo muita informação, sim, só que a gente está rentabilizando, e o rentabilizar não é através de vender informação, mas sim tratar essa informação e melhorar o nosso nível de serviço, melhorar o nosso atendimento dos nossos clientes. E aí, com isso, a gente está mexendo aqui o ponteiro da empresa com a inovação e inteligência artificial. Eu queria explorar muitas outras tendências aqui, muitas outras tecnologias emergentes, enfim, até o próprio 5G a gente poderia passar muito tempo aqui conversando a respeito de aplicações possíveis e tudo mais, mas como o tempo é curto, hoje eu vou caminhar para uma última pergunta, que é expectativas. Começando por você, Rafael, o que você espera de 2022? Você está otimista? É um momento em que, enfim, surgiu essa variante agora do coronavírus, mas aparentemente ela não é tão grave, a gente está caminhando para um momento de mortandade baixa, a pandemia parece que está reduzindo. 2022 é um ano de retomada, qual que é a sua expectativa e o que você espera que aconteça em termos de investimento em tecnologia, até mesmo para o setor de saúde como um todo, Rafael? Eu sou um grande otimista. Eu acredito que ano que vem a gente vai passar por essa pior fase da pandemia. Provavelmente vão surgir aí outras variantes, isso é normal, mas eu acho que a gente já tem um nível de maturidade bacana com as vacinas, e por isso que eu acho que todo mundo precisa se vacinar e é para passar de forma mais rápida pela pandemia. Investimento em tecnologia, as empresas durante esse período eles perceberam que investir em tecnologia já foi na época que era um custo. Investir em tecnologia é um grande enabler para gerar escala para o negócio. Então, a partir do momento que teve um aprendizado na prática
e todas as empresas fizeram isso, agora elas perceberam que elas precisam cada vez mais investir em tecnologia. Então, acho que esse boom que a gente está tendo em tech, onde faltam inclusive profissionais, eu acho que isso daí vai se acentuar. Cada vez mais as empresas vão buscar profissionais de tecnologia e vão fazer mais investimentos. Charles, a parte boa de falar com você é que, além de perguntar do setor financeiro e dos bancos, a gente pode perguntar um pouquinho de varejo também. Então, eu vou te perguntar essa expectativa dupla para 2022, em termos de tecnologia para o setor bancário, que é seu core, obviamente, mas também para o varejo. O que você espera para 2022? Está otimista? Eu também, como o Tobara, sou um eterno otimista. Eu acho que a gente vai acabar vendo um ano assim de retomada. Não dá para dizer mais novo normal, velho normal, enfim, mas eu acho que a gente vai voltar a ter um cenário onde a carteira do consumidor ela vai voltar a se equilibrar no formato em que a gente tinha no pré-pandemia. Eu acho que hoje as pessoas estão desesperadas para consumir serviços, que foi uma coisa que foram cortadas delas, né, durante esse período de pandemia. Então, não à toa a gente está vendo uma procura aí desenfreada pelo turismo internacional, enfim, alguns restaurantes, enfim, a gente está vendo um consumo muito forte de serviços. Eu acho que a gente vai voltar aí para um 2022 com forças reequilibradas e a carteira do consumidor novamente reequilibrada. Então acho que a gente vai aí para um ano realmente de retomada, um novo ciclo de crescimento. Obviamente que a gente tem que olhar com tudo isso com bastante cuidado, porque afinal de contas 2022 é um ano eleitoral, e aí ano de eleições sempre a gente tem uma preocupação extra em relação a como esse cenário da eleição vai se definindo, né? Então eu acho que a gente precisa, uma vez que as candidaturas estejam realmente definidas, as alianças prontas, montadas, como é que esse cenário vai se desenhando e o próprio mercado vai precificando o novo cenário de Brasil. Eu acho que a gente tem aí um 2022, mesmo dentro desse cenário eleitoral, realmente como um cenário onde a gente volta a equilibrar a carteira do consumidor e a gente começa a experimentar novos crescimentos a partir desse reequilíbrio da carteira do consumidor. Isso vale para varejo, vale também para o setor financeiro e acho que para todos os outros. Charles e Rafael, muito obrigado por terem aceitado participar dessa mesa redonda. Foi um prazer falar com vocês. Espero que da próxima vez a gente possa já falar presencialmente. Vamos ver se o ano que vem a gente consegue agilizar esses encontros presenciais de novo. E Pedro também, muito obrigado pelos números. E é isso, brigadão e até a próxima.